E aí, meninas, tudo bem? Continuando aí esse vídeo um pouco mais ilustrativo para vocês, que eu achei interessante de fazer para vocês poderem perceber o que eu estou falando, vamos falar um pouquinho sobre o ímã complacente. Na verdade, o vaginismo, que é aquela dificuldade de ter a relação sexual, aquela dificuldade de ter dor na hora da relação sexual, pode simplesmente ter acontecido ou estar acontecendo por causa dessa entidade clínica aqui que a gente chama de ímã complacente. O que significa isso, tá? O ímã é uma membrana, tá? Como todos sabem, então, desenhando para vocês. Aqui a gente tem o grande lábio, o pequeno lábio, a uretra e o ímã e aqui o ânus, certo? Aí a entradinha da vagina. O que acontece? O ímã, ele é uma membrana que se localiza mais ou menos nessa região aqui. E ele realmente é uma membrana. Então, quando acontece o ato sexual, as primeiras relações, que a gente já conversou bastante sobre isso, que nem sempre são relações prazerosas, exatamente por quê? Porque esse ímã, ele pode ser mais duro, ele é uma membrana mais enrijecida. Algumas meninas têm realmente essa membrana. Então, o que acontece? Ele não rompe, não consegue ter a ruptura imenal. Então, se você tem essa dificuldade na ruptura imenal, o que pode acontecer? A gente pode levar ao quadro de vaginismo. Então, isso é muito importante na discussão com o ginecologista, de vocês pontuarem qual é o sintoma, qual é a sintomatologia, como isso começou a acontecer. Então, a gente não pode dizer simplesmente, olha, é um vaginismo. Não, a gente precisa investigar se não existe isso, se não está tendo essa dificuldade. E não pense que é tão incomum, porque é até bem comum. Na grande maioria das pacientes que eu tenho atendido com vaginismo, a primeira coisa que a gente toma de atitude é examinar como é que está esse ímã, como é que está essa membrana. Essa membrana é muito dura, ela tem dificuldade, e você pontuando com a paciente na hora do exame, você consegue ver se esse ímã está roto ou não. E é fácil de ser resolvido. Se existe essa dificuldade, nós simplesmente fazendo a retirada desse ímã com o laser. É simplesmente uma vaporização. A gente manda embora essa área e é isso que vai acontecer. A paciente vai ver que não tem mais o ímã. Eu retiro esse ímã, essa membrana, com o laser, que era uma coisa que com a cirurgia convencional era extremamente difícil, a gente não conseguia ter esse acesso, e hoje não, a gente identifica que existe esse problema, conversa com a paciente, faz uma anestesia local, tá? Uma anestesia de dentista, igual no dentista, e vai ali com o laser e faz toda a vaporização dessa área, e isso tem resolvido bastante os casos de vaginismo. Tá certo? E às vezes você tem que indicar algum outro procedimento, mas na verdade, quando você chega nesse nível de tratamento, a grande maioria das pacientes responde bem. E a boa notícia é que é tudo minimamente invasivo, não é mesmo? Então, se vocês gostaram, se ficou claro para vocês, dá um like no nosso, ou um dislike também, porque isso é válido também, para o nosso vídeo, e para a gente poder continuar aí fazendo cada dia melhor os vídeos para vocês, tá bom? Um grande abraço!